Como anda a sua pressão? Como sua pressão arterial está em você? Está acima dos 12? Abaixo dos 12? Vamos analisando, meus queridos. Com muita paz e alegria, meu querido, agora nesse momento, 7 horas e 37 minutos. Dia 24 de 5 de 2026. Ô, tem uma netinha hoje, está inteirando um aninho. Eu com 70 anos, uma netinha com um aninho, será que vou alcançar bisneto? Nossa Senhora, será? Eu sou Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Com muita paz, com muita alegria, meus queridos. Vamos chegando lá. Então, meu querido, o primeiro assunto hoje. Como anda a sua pressão? Como anda a sua pressão arterial? Está boa? Está ruim? Está fraca? Como é que está? Então, meu querido e minha querida, eu vou começando com vocês falando aqui. A minha pressão, eu troquei do sal, dei uma bobeira e troquei daqui, eu usei aquele sal, é o sal rosa, sal da Himalaia. O sal me jogou minha pressão para cima de 20. Ela chegou a ultrapassar a casa de 20. Fiquei com 4 dias com a pressão acima de 20, entre 18 até 20, 21 quebradinhos. Mas, graças a Deus, consegui controlar. Agora cedo eu me dei, já deu 14,1 por 9,1 por 77. A minha pressão ela chegou a 20, a 21 quebradinhos. A arterial, ou seja, a baixa, chegou a 11 e o batimento cardíaco chegou a 99. Então, na realidade, eu consegui controlar, graças a Deus, sem recorrer ao sistema de saúde, graças a Deus, que eu vou tendo a experiência como vai fazendo, mas um dia ela vai dar um piup. No dia que ela der um piup, eu estarei longe de vocês. Mas com muita paz, muita alegria, enquanto está dando tudo certo, meus queridos, vamos analisando que as coisas não é sempre como nós queremos. Então, na realidade, vamos olhando aqui. A nossa pressão, para um homem, um velho, um senhor de idade, como você entende a palavra melhor, acima de 70 anos, ela não pode ser menos do que 14. Por que ela não pode ser menos que 14? Quando você está dormindo, você está deitado, o seu corpo está reto, o sangue está circulando. Então, a sua parte das pernas para baixo, ela está sem, a circulação dela está baixa. Quando você levanta de uma vez, que o sangue vai correr para ali, para aquelas partes dos pés lá embaixo, das pernas, tudo, aí dá uma queda de pressão na parte alta. Aí a sua pressão pode abaixar muito. O que acontece? Porque que a pessoa, quando ele levanta de uma vez, a pressão cai, ele tonteia, cai. É porque aí a pressão baixa. Então, a partir dos 70 anos, ou seja, após os 60, a pressão já sente o normal dela 14. Aí de 13 para baixo já corre perigo, na hora de levantar, na hora de tomar um banho. Então, na realidade, você tem que manter a sua pressão em 14, porque ela tem que oscilar entre 13 e 15. Mas quando você passa dos 70, a sua pressão, vamos falando aqui, está igual o motor de um carro. Qualquer trem que funciona. Então, na realidade, quando vai ficando muito usado, aquelas mangueiras passa gasolina, passa óleo, passa isso, passa aquilo, elas vão ficando mais enrijecendo, ficando mais duras. Então, ali vai juntando sujeira por dentro. O óleo demora mais a passar. Ele tem que gastar mais força do motor para que o motor funcione perfeito. Nossa, achei que não estava gravando. Não, estava a tela fora, que susto eu tomei. Então, na realidade, as nossas veias é a mesma coisa. Nós vamos ficando mais de idade, as veias vão endurecendo, vão ficando mais rígida, mais dura. Então, ali, a pressão do sangue vai ter que ser mais forçada para o sangue e os lugares certos e voltar dos lugares certos. Então, obrigado, Anjo. Então, na realidade, se você tem sua pressão, você tem 70 anos, sua pressão está de 12 por 8, ei, garganta, toma cuidado, porque aí não vai dar certo não, viu? Então, na realidade, meus queridos, eu baixei minha pressão para 14,1, agora cedo, quando eu levantei, 14,1. E a outra estava 9,1. A outra está 77. 77 ou 77. Então, na realidade, está tudo normal, 14. Para mim, que tem acima de 70 já, está normal. Mas se você tem menos de 70, tenta deixar ela em 13. Porque 12 pode ser baixa. Então, na realidade, se nós formos estudar direitinho o nosso corpo, meu querido, ele não tem diferença do corpo de um cachorro ou de um cavalo.
Você vê um cavalo com a pressão baixa? Você vê um cachorro com a pressão baixa? Você já viu um passarinho com a pressão baixa? Então, falamos assim, o cupim faz bem para as vistas. Ah, mas cupim faz bem, como é que você faz? Não, a experiência que eu tenho, porque o tamanduá, ele só come cupim. E você nunca viu um tamanduá usando óculos. Então, na realidade, meus queridos, todos nós somos iguais aos animais. Agora, através da nossa alimentação, é o que nós fazemos, que com o nosso organismo, ele vai elevado ou venha rebaixado. Então, é o nosso alimento. Porque todas as frutas que você come, elas têm componentes diferentes. Uma tem vitamina C, outra vitamina B, outra C, que eu não sei de nada. Então, na realidade, umas levantam sua pressão, outras abaixa. Então, você tem que saber qual a fruta você pode comer. Agora, vamos pegando aqui agora o sal. Eu pesquisei o sal branco, o sal refinado. Ele contém o... Como é que fala? O hidrato não, é a mistura que tem no sal. Então, aquela mistura ali, eu estudei, ela é preciso carboidrato, não é carboidrato não, é outra coisa. Ele tem que ter aquilo ali para abrir suas veias. Porque se o sal não tiver aqueles componentes ali, as veias vão fechar com o sal. Então, ela tem que ter aqueles componentes para que as suas veias ele delata as veias. Mas quando você usa o sal demais, ele vai produzir no seu sangue umas bolinhas, que chama-se as células que vão colando uma na outra. Eu não sei falar o nome científico, meus queridos. Então vou falando por cima aqui. Então elas vão colando uma na outra, vai formando aquelas bolinhas. Igual no esgoto da sua casa, não forma ali que você vê quando você tem que chamar o cara e jogar uma mangueira lá dentro para limpar tudo que tampa os canos todos. Mesma coisa são nossas veias. Então, quando nós vamos pegando a idade, essas veias vão criando algum resíduo nas paredes dela, em volta dela por dentro, e vai dificultando o sal. Então, o sal, ele traz isso aí que engrossa o sangue. Por que você toma o AS, aquela AS infantil? A semana passada eu questionei com o farmacêutico, eu falei, mas por quê? Esse AS aqui, desse tamanhozinho aqui, ele mexe no meu organismo um por dia. Ele raleia meu sangue, que aí eu posso respirar, posso pular, o sangue está normal. E uma criancinha de 6 meses, como que ela pode tomar um trem desse aqui e o sangue dela não raleia? Aí ele ficou sem saber explicar, Ah, não, porque a criança tem o sangue fino demais, então era para afinar mais, virar água. Ele não soube explicar nada não, porque na realidade não é o sistema dele, não é o que ele estudou, mas ele, como farmacêutico, ele tinha que dar uma explicaçãozinha. Então, uma AES que uma criancinha de 3, 4 quilos toma, nós tomamos um cara de 70 quilos, 80, toma o mesmo AES, e ela age no corpo inteiro, da criancinha ela não age. Ai, ai, ai. Caiu aqui? O que foi? A internet. Hã? É a internet. Tá. A internet caiu? Está fraca? Uhum. Vai ter que programar tudo outra vez, né? Ou depois nós compartilha. Vem mais de sobe aqui. Vê aqui outra vez. Vamos tentar aqui, gente. Caiu. Aí você decide como está a sua pressão nos dados aqui embaixo. Aqui. Então, meus queridos, caiu a internet, caiu aqui no X. No X não, no Facebook Silva Carlos Silva. No X está certinho, graças a Deus, está certinho. Mas não vou clamar por Deus também, porque no outro deu errado. Porque alguma coisa aconteceu que nem todos nós somos 100%. Então, voltando ao creio, minha querida, todos nós sabemos que a nossa alimentação é o que traz o nosso sistema do organismo a funcionar certo. Por exemplo, batatinha é ignorante. Não sou ignorante. Eu não como pizza, eu não como lasanha, eu não como presunto, não como mussarela, eu não como o salame, a mortadela que fala, eu não como nada que vem enlatado, que vem com aqueles produtos lá, conservante, que conserva ali por 3, 4 anos uma mercadoria sem estragar. A mesma coisa, naqueles conservantes igual da sardinha e de outros, é colocada a soda cáustica. Soda cáustica que é? A soda é aquela que faz sabão, ela come tudo. Então ali, quanto mais o leite, por exemplo, que tem 2 anos de garantia, 3 anos para vencer, ele tem mais soda cáustica, e tem mais potássio, tem mais não sei o que, tanta coisa lá, para ele não... A mesma coisa que quando você come aqueles trem ali pesado, que aquela soda cáustica, aqueles trem, aqueles conservantes
em pleno funcionamento, o seu organismo vai sofrer. Então, quando o seu organismo sofre, na realidade, você vai sofrer também. Enquanto você está comendo comida que te faz mal, naquele momento que você está ali, você está comendo aquela comida que faz mal, em vez de seu organismo estar manipulando aquele alimento para a sua saúde, para o funcionamento bem, ele tem que estar trabalhando para repor aquilo ali que você pôs errado, que estragou alguma coisa para frente, falamos assim a palavra. Por que a bebida, o fígado da pessoa, se acaba tudo? Por que o cigarro acaba os pulmões? É porque o pulmão não é preparado para receber aquilo ali. É a mesma coisa de um carro que é gasolina, você põe queimado nele, no motor dele não vai funcionar. Então, se seu organismo tem os componentes certinhos para funcionar, e você usa coisas diferentes, é onde você vai sentir mal, vai passar mal. Por exemplo, meus pés, ontem e hoje, não tem nenhum inchado. Ontem à noite eu tirei a meia, estava normal meu pé, tudo, as veinhas, tudo. As veiunas, hein? Que velho tem as veiunas. Tudo normal, a minha pressão normal, fiz caminhada normal, sem nenhum problema. Ainda andei no escuro ali que acabou a energia. Então, na realidade, o nosso organismo vai funcionando perfeito mesmo. Gente, eu estou fora do ar do Facebook até agora, o Facebook Silva Carlos Silva, porque saiu alguma coisa fora do ar e a menina está tentando consertar ali. Então, na realidade, meu querido, minha querida, vamos pensando. Aí o pedaço salvou, né? Então, na realidade, meus queridos, todos nós sabemos que o funcionamento do nosso corpo depende de nós estarmos usando e fazendo as dietas certas. Mas nem tudo que os médicos falam, você tem que fazer isso, olha lá, porque na realidade a medicina também pode dar algum erro. Por que algum erro? O meu organismo é de um jeito, o organismo do outro é de outro jeito. Então, você tem que passar por muitos exames para saber qual que é a parte, do qual medicamento que ele pode usar. Por isso que o médico chega lá e não passa o remédio de primeira. Não, vamos fazer exame primeiro para saber qual remédio nós podemos dar. Então, por que você não faz seu exame de consciência e pega o alimento que vai te fazer bem? Se, por exemplo, eu não tomo suco de maracujá, não posso nem pôr na boca suco de uva, porque desde quando eu era novo, que eu já fui novo, eu não falo quando eu era pequeno, a bateria dali está acabando. Tira o lapela, liga o lapela para ele cair direto na parte... Está acabando não, tá? Aqui, ó. É porque tá desligado aqui. Eita, estranho. Tá alguma coisa errada aí. Não, ele só tá desligado aqui, ó. Então, na realidade, meu querido, está dando tanta zebra aqui hoje que está dando diferença. O lapela parece que não ligou direito e vai sair alguma coisa errada aqui. Mas então, na realidade, eu vou juntar depois os pedaços daqui, pedaços dali e ver se nós vamos fazer a montagem certinha. Não, mas a de cima está filmando certo? Não, todo jeito é uma gravação, tá beleza. Não vai dar problema não, porque nós compartilhamos. Então, na realidade, meus queridos, vamos analisando. O nosso organismo, ele pede cada coisa. O seu organismo não pede para você arrumar uma mulher alta, morena, clara, baixinha, loira, preta, careca, cabeça rapada. Então, na realidade, isso é que eu falo para as crianças. Ah, sua mãe é aquela alta, baixa, morena, preta, careca, cabeça rapada. Então, na realidade, todos nós temos uma preferência. Então, cada um tem uma preferência. Do cérebro, dos gostos. A mesma coisa, o corpo necessita de um alimento saudável. Porque se você mudar, então você fala, não, eu como pizza aqui, eu vou lá e já tomo. Eu vou lá rapidinho e tomo lá um remédio, tomo um bolo, tomo outra coisa, isso e aquilo. Mas, na realidade, nós devemos saber, nós estamos no caminho errado. O porquê? Em vez de você ajudar seu organismo a produzir proteína saudável, você tem que forçar ele para que ele pegue... Deu defeito ali? Entendeu? Por aqui, entendeu? Então, na realidade, meus queridos, está saindo alguma diferencinha aqui, meus queridos, mas depois nós vamos consertar todas, viu? Então, na realidade, nós sabemos que o nosso organismo precisa de algo que nos seja bem preparado e que nos seja melhor. E agora, tem as horas... Você marcou 37 quando começou, né? É o 37. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, 3 gravações aqui já deu problema. Não sei o que foi que aconteceu,
Mas já 3 deu problema. Aí, a coisa aí, vamos ver se vai dar certo. Estamos mudando aqui, meu querido. Então, na realidade, todos nós sabemos que nós temos que andar de acordo com quem nós somos. Por que um corredor que faz as corridas, por exemplo, atletismo, ele tem que estar sempre preparado. O organismo tem que ser sempre preparado. Porque você pega um cavalo selvagem lá no meio do mato, um cachorro, outra coisa, e vai adaptando ele para ele se alimentar como os alimentos nossos. Comer lavagem, comer ração. Aí o cachorrinho já costuma comer ração, ele não pode comer outra coisa. Você vai mudando seu organismo, quando você pensar que não, seu organismo está mudado. Vamos buscar uma palavra lá atrás, que aconteceu comigo há 20 anos. Foi 2007, 2006, por aí, não lembro. A igreja fez uma preparação, um curso lá no meio do mato, numa chácara lá muito bonita. E quem foi dar o curso foi um cara que estava fazendo seminário, é seminarista. Ele já estava em teologia, lá não sei o quê, não sei o quê. E ele foi dar o curso. Aí caiu aquela parte ali da Bíblia que fala quando Moisés saiu com o pessoal das terras, procurando as terras prometidas, que serão saiu das mãos do faraó, eles ficaram lá no meio do deserto durante 40 dias sofrendo. Outros documentos falam que foi 400 anos, mas é uma mentira. Que 40 dias é pouco, 400 anos é demais. Então, na realidade, ou 40 anos, então vamos ver os 40 anos que é mais ou menos, está mais ou menos. Então, nos documentos fala que foi 40 anos, no outro fala que foi 400 anos. Eles querem usar o 4, aí põe 40 dias, 40 anos ou 400 anos. Então, na realidade, aquele povo, aí acabou a comida. Aí Deus mandou que o sereno da noite, aquelas partículas caíam nas folhas, caíam no chão, ali cada pinguinho daquele que juntava virava um trigo, que fala o maná. Então aquele povo ficaram comendo aquilo ali durante 40 dias ou 40 anos, comendo aquilo ali, o organismo deles se acostumou só com aquele alimento seco, aquele alimento duro. Então, quando Deus mandou a chuva, aí falou direto para Moisés, agora vocês não vão ter mais o maná. Vocês vão viver agora dos seus trabalhos, que a chuva vai começar e vai ter produção e vai ter tudo aquilo. Eu vou tirar o maná daqui e acabou. Vocês vão ter que ficar ali do outro lado. Mas então Deus orientou Moisés, olha, mas vocês vão começar a comer os alimentos, mas vocês têm que comer com raiz amarga. Raiz amarga. Então, por quê? Mas quando ele explicou essa parte, aí ele não sabia a resposta, o porquê raiz amarga. Aí ele falou para o pessoal, quem sabe a resposta? Ele deu uma de mestre, que ele não sabia a resposta, aí deu uma de mestre. E falou, quem vocês arrisca essa explicação aqui, essa resposta de que Deus mandou eles comer com a raiz amarga? Aí o que que Aí ninguém respondia, o outro respondia errado. Aí um que era ministro da Eucaristia falou, eu sei. Aí ele falou assim, então dá a resposta certa aí, vamos ouvir a resposta certa dele. Ele falou, aquilo ali, ele comer com raiz amarga, era para eles lembrar da amargura de 40 anos que eles passaram para trás. Aí ele falou, certo, aí agora respondeu certo. Mas eu, como tenho um sentido mais profundo, aí eu busquei o nosso organismo, ou seja, eu já sabia disso antes, o nosso organismo, ele funciona porque eu não tenho vesícula mais. Então a minha bilis já acabou. Eu tenho que comer comida, mais ou menos, e tomar alguma coisa amarga. Por quê? Porque o meu organismo já não funciona mais certo. Porque minha vesícula foi tirada em 2001, em outubro de 2001. Porque eu dei pedra na vesícula, eu tenho até as pedras, eu ainda tenho as pedras aqui ainda. Então, na realidade, meu querido, eu sabia dessa resposta. Qual que é a resposta certa? O nosso organismo, ele solta o abílise, e o abílise é o amargo que ajuda a fazer a digestão da comida. Precisa coisa amarga. Então, o fel é onde joga aquilo ali, de que realmente a comida vai. Por onde é que sai o abílise?
Você levanta a sua língua, abre sua boca, levanta a sua língua. Você vê que debaixo da língua tem como fosse um botãozinho, alguma fenda ali. Por ali que sai o abilis. Quanto mais você mastigar a comida, mais a digestão da comida vai ser mais. E aquele líquido que sai ali, que é o abilis que sai, ele não amarga na sua boca. Não. Ali é que ajuda a digestão da comida. Quando você pega qualquer alimento que você come de uma vez, não dá prazo subir aquele líquido que ajuda na digestão. Ali é uma mistura de alguma coisa, uma insulina, qualquer coisa, de que vai ajudar na digestão. Falando assim, como fosse a insulina que aplica aqui, aí ele esparrama no corpo. Então, na realidade, meus queridos, todos nós não pensamos isso. O significado que Deus mandou que ele comesse com raiz amarga era para que o organismo dele funcionasse com a ajuda da raiz, que a própria raiz já era o remédio para o abilis aumentar. Então, na realidade, ali a digestão dele ia ser certa. E nem o rapaz que estava dando lá o curso lá para a turma lá, ele não sabia dessa resposta. Que aí ele jogou para o pessoal responder. Quando o outro respondeu, é para lembrar da amargura que tiveram 40 anos e aquilo? Ah, certinho, a resposta dele está certa. Mas como eu sabia dessa experiência, porque lá na roça, quando nós trabalhávamos na roça, que a comida fazia mal, meu pai já tinha aquela quininha, que é amarga para valer. Tinha o cabo verde. Então o cabo verde é também uma raiz, que você põe ela na boca assim, é igual, pior que a jurubeba, é pior que a gueiroba, pior que o jiló. Então ela dá realmente, quando ela desce no estômago, vai ajudando com o pouco que tem e vai tirando tudo. O porquê que o cigarro, ele estraga os seus pulmões? Como assim? O cigarro. Porque quando você queima qualquer coisa, vai sair aquela borra do queimado. E o cigarro tem a nicotina. A nicotina é uma pastinha preta, mole, vigosa. Quando você traga a fumaça, ela fica no seu organismo e a fumaça vem dos pulmões. Quando você faz assim, a fumaça vem para os seus pulmões e ali ela vai sentando ali. O seu pulmão começa a ter mancha. Quando o seu pulmão vai manchando muito, ali o pulmão seu já vai ter que trabalhar, em vez de ele trabalhar no seu organismo, para mandar o oxigênio para a sua cabeça, ele vai ter que trabalhar para tirar aquelas manchas que estão ali. Então, enquanto que está ali você fumando mais, vai aumentando, vai aumentando. É aquela coisa, quanto mais você põe, mais aumenta. Quanto mais você tira, mais aumenta. Não, quanto mais você põe, mais diminui. Quanto mais você tira, mais aumenta. É a mesma coisa dessa pergunta. Quanto mais você tira, mais aumenta? É um buraco. Quanto mais você tira terra dentro dele, mais ele vai aumentando. Quanto mais você põe, mais diminui. O mesmo buraco, você vai pondo terra, ele vai diminuindo. Então a mesma coisa é seu organismo. Quando você põe coisas que não são necessárias para o funcionamento, ele vai prejudicar o organismo. E ele vai trabalhar para tirar aquilo ali que está fazendo mal. Mas você vem pondo mais. Então a ferida nos seus pulmões vai aumentando e seu pulmão vai criando cor diferente. A pinga, por exemplo, de vez em quando eu faço, mas eu evito fazer. Quando eu vou lá na panela que rouba alguma coisa e que queima por dentro, igual peixe frito, aí eu pego o álcool e ponho um pouco de álcool, tanto assim de álcool num copo desse copo 200 ml, 180 ml, e acabo de encher de água. Aquele álcool eu misturo ali, põe na boca. Ele queima a boca que parece que a boca fica dormente por dentro. Agora você pensa bem. Eu ponho 3 partes de água, ou seja, uma parte de água, 1/4, e 3 eu ponho de água. Ainda queima a boca. Agora você pensa bem, ele descer direto. Porque todo cara, quando toma uma pinga, ele faz uma careta e cospe no chão. 90% vocês veem fazer isso. Faz aquela careta assim, cospe. O porquê? Porque o álcool queimou a boca. Agora você pensa bem, o álcool queimando sua boca, quando ele brota para dentro, o que ele não vai fazer lá dentro do seu estômago? No seu fígado? Pensa bem, vai analisando bem o que acontece com essa parte. Então, na realidade, meu querido, o seu fígado vai acontecer que ele vai sendo queimado. O álcool vai queimando, vai transformando aquela membrana vai tornando por cima ali, ela vai ficando adormecida. E o fígado, em vez de ele estar levando o seu alimento para a digestão, ele tem que trabalhar para tirar aquelas manchas dali. E você vai pondo mais. Aí vem aquela palavra, um palavrão, viu?
a cirrose, que vai comendo o fígado, vai acabando com tudo, pensa que não, você morre. Então, o seu organismo está preparado para receber o que você manda para ele. Porque o cavalo come capim o dia inteiro, mas ele, quando ele chega no árvore, ele vai lá na folha, lá em cima e come. Mas tem folha que ele não come. Ele sabe qual faz mal. O macaco, ele come as frutas, ele sabe qual fruta que não faz mal. Então, na realidade, ele pega aqui a banana ele só faz bem, ele pode comer o tanto que ele quiser. Mas outra fruta lá, ele nem não olha, ele nem não sobe naquele galho. Os passarinhos também, eles escolhem qual fruta que eles comem. O peixe, quando as frutas caem na água, ele sabe qual que ele pode comer. Então, na realidade, ele é enganado por nós. Porque nós colocamos o alimento sólido, que precisa para ele, colocamos no anzol, aí ele vem comer, porque aquele alimento ali faz bem para ele. Mas se você pôr um alimento que ele não gosta, você pode pôr lá uma traíra assim, pôr um alimento que ela não gosta, pode pôr na boca dela, beirando assim, a boca dela assim, que ela não pega. Ela sabe que aquilo ali faz mal na realidade. Agora, ela não sabe que naquela que ela gosta tem um anzol por dentro. Aí ela cai na esparrela e vem afora e vai morrer. Então, na realidade, meus queridos, todos nós devemos saber de que o nosso alimento é a principal coisa da nossa vida. Se você alimentar pensando, não, eu estou com meus amigos aqui tomando cerveja, isso e aquilo, então, na realidade, todos nós sabemos que não devemos ingerir alimento que nos faça mal. Quando você comer uma coisa que fez mal, elimine aquilo ali do seu cardápio. Elimine aquilo ali da sua alimentação. Porque, na realidade, quando você arruma uma mulher bonita, isso e aquilo, que ela começa a fazer coisa errada à frente, você não vai tentar eliminá-la da sua vida? Ah, vou eliminar essa mulher da minha vida porque ela está me causando. E por que você não pode eliminar uma comida? Um alimento qualquer? Então, na realidade, todos nós sabemos que tudo que nos faz mal, nós devemos eliminar. Seja do alimento, seja qualquer coisa e outras coisas qualquer. Devemos sair fora, porque ali nada vai conseguir dar certo, porque tudo vai dar errado. Então, meus queridos, minhas queridas, com muita paz, agora eu estou com 30 minutos, começou 37, porque manipulou ali tudo. Batata aqui também não estava gravando, não. Hã? Aqui também não estava gravando, não. Tá, isso aqui eu estou olhando, estou acompanhando. Isso aqui não marca minuto, não. Ah, Esse aí não marca, não. Por isso que eu estou olhando para trás. O X não marca, não. tá lá, 27. 27, mas ali a gravação parou 1 minuto, não parou? Parou não, lá deu tudo certo. Ah, não, ali continuou, só parou só o som. Só o som. Ah, só o som que parou. Então, na realidade, estamos com 27 minutos. Ali 37, 7, Então, na realidade, meus queridos, tá dando confusão aqui, viu? Tá dando confusão hoje. Hoje tá dando confusão. Nós tentamos mudar o sistema da gravação aqui, mas não deu certo. E será que lá não deu certo também no início, hein? Qual? Nessa gravadora daqui. Não, essa daí deve ter dado certo. Mas nós trocou o som dela, tirou o som. Não, mas nós tirou antes de começar, né? Ah, tirou antes de começar, então. Então, meus queridos, nós estamos conversando aqui os erros que eu fiz hoje. Então, na realidade, depois nós vamos consertar tudo, viu? Vocês vão ter os vídeos todinho. Então, meus queridos do WhatsApp, toda segunda-feira, de segunda a sexta-feira, eu tenho 6 minutos e 50 segundos na parte da manhã no WhatsApp, no X e também no Facebook, Silva Carlos Silva. No X e no Facebook, quando eu desligo o WhatsApp, aí eu continuo até 10 minutos. Então, se vocês não estiverem me achando em um canal, vocês olham ali atrás, vocês vão ver, vão ler ali, que vai ter uns outros canais que funcionam certinho. Se vocês não me acharem num lugar, vocês acham no outro. Então, meu querido, vamos pegando aqui agora. Olha aqui, eu falei sobre muitas coisas e hoje eu falei sobre quase que eu não devia falar. Eu já dormi na rua? Já. Eu expliquei para vocês, mas talvez vocês não entenderam. Eu já dormi nos bancos da praça? Já. Eu já dormi dentro da prefeitura, lá nas cadeiras lá? Já. Porque o meu sono é muito... Meu sono, quando chega assim, eu durmo onde eu estiver. Então, nós estamos numa reunião, eu pego no sono. Então, eu estou sentado numa praça ali, olhando alguma coisa, eu pego no sono ali e durmo ali. Então, meus queridos, nem tudo significa, porque você me viu dormindo na praça, lá sentado lá, eu sou um mendigo, eu sou um andarilho, eu sou um passador de fome, eu sou um bandido. Não. O sono chegou, nós temos que alimentá-lo. Então, na realidade, ontem, já 3 noites que minha pressão baixou, estou dormindo normal, 6 horas, 7 horas de sono, para mim está pouco. Quando a minha pressão sobe, que ela chega, passa do 16, aí eu já passo a dormir 3, 4 horas por noite. Quando chega a 18, eu já passo a dormir 2 horas por noite, a noite inteira acordada. Se ela chegar a 20, aí a gente já não consegue dormir mais quase.
dorme aquele pouquinho, acorda, dorme aquele pouquinho, acorda, dorme aquele pouquinho, acorda. Então, meus queridos, você tem que estar em paz com tudo. Então, vamos pegando aqui agora. Nós esquecemos de Deus. Não estamos com Deus no coração, estamos só com ódio. Aí, quando nós queremos de uma hora para outra, falar, já voltei para Deus. Não. Todos nós temos, todos, em todas as horas, em todos os momentos, nós temos que se preparar para que nós chegarmos até a Deus. Os nossos pensamentos positivos, existem duas coisas que nós culpamos. Quando deu certo, foi Deus, foi a glória de Deus, milagre de Deus. Quando deu errado, foi o demônio. Meus queridos, Deus não existe. Satanás não existe. Existem nossos pensamentos ligados a Ele. Quando você está com Deus na sua mente, Ele existe. Mas quando você vira para o lado do demônio, Deus acabou na sua vida, apagou e nasce ali o demônio. É onde nós tivemos os consertos e os erros. Porque, na realidade, se você anda num caminho certo, você faz as coisas certas, não tem como dar errado. Mas quando você vai andando, que você tropeça num toco, foi o Satanás? Não. Porque você andou no rumo onde aquele toco está, aquele toco ali, ele nasceu ali, cortaram ele por cima, e ele ficou aquela base no chão ali, secou, não teve mais força, mas até ele ser destruído com o tempo vai demorar. Você foi bater o pé nele. Se você pega um carro, vai andar 180 por hora, se a velocidade é 120, aí você capota o carro. Foi o Satanás? Não. Foi você com a sua mente de querer adrenalina para você ser melhor que o outro. Fazer aquela curva com a 180 que o outro não conseguiu fazer, você quer fazer também. Aí você vai ser acidentado, você vai morrer. Tem a parte ali onde eu mostrei para vocês, nós nascemos de um nada. E vamos subindo, não tem nenhum papel aqui não. Nós nascemos de um nada. Eu vou explicar rapidinho para vocês aqui, ó. Nós nascemos aqui de um nada. Essas lâmpadas aqui, eu vou mudar as lâmpadas essa semana, por causa do reflexo. Nós nascemos de um nada. Nascemos aqui, ó, a mente livre. Mas nós até os 18 anos nós vamos aprender. Dos 18 a 60 nós vamos executar o que aprendemos. Aí dos 60 para frente nós vamos voltar a ser uma criança novamente. Aí nós subimos, estabilizamos e vamos descer, para chegar lá embaixo. Então, na realidade, meu querido, você nasceu sem saber de nada. Aí você quer saber mais que os outros, não se ultrapassa. Jesus viveu 33 anos. Jesus, quando ele veio ser adulto, para ele saber o que fazer, ele já tinha 30 anos, que ele foi liberado. Com 3 anos, ele fez coisa errada para o povo aqui da terra. No céu, eu não sei. O que aconteceu? Ele voltou ao pó. Ele não teve o prazer de chegar aos 60 para voltar a ser uma criança novamente, do qual ele mesmo falou, Senhor, como eu faço para reinar, alcançar o reino do céu? Volta a ser uma criança novamente. Mas ele mandou você voltar a ser uma criança novamente, mas ele não voltou a ser criança novamente. Por quê? Porque ele fez coisa errada diante do povo aqui da terra. No céu, eu não sei. Ele veio para pregar. O povo não aceitaram. Aí mataram ele. Aí então o que aconteceu com ele? Ele não teve o prazer de fazer essa curva aqui, ó. E voltar para ser uma criança. Ele foi tirado aqui, ó. Então acontece muitos que são tirados antes de chegar aos 60. E acontece de outros após os 60. Acontece de outro após os 60. Vou ver aqui. Nesse aqui não está pegando bem, por causa que a lâmpada está ali de cima. Então, após os 60, ele não teve o prazer, porque ele retornou. Se ele não tivesse ido pregar, lá, se tivesse sido uma vida comum, trabalhando com o pai dele, carpinteiro, ele poderia ter chegado aos 60, aos 70, aos 80. Mas como ele foi jogar a verdade no coração das pessoas, as pessoas estavam acostumadas com a idolatria aqui da terra. Com dunga, essas coisas, aqueles trem doido, demônio, aqueles deuses falsificados. E o povo está acostumado com aquilo, ele não queria o Deus verdadeiro. Aí mataram, acabaram com a vida dele. Então mesmo assim somos nós, queridos, meus queridos. Com muita paz, muita alegria, eu vou sair daqui agora. Ficou muita explicação sem eu falar, mas espero que vocês tenham colhido alguma coisinha nesses momentos que eu falei. E se vocês gostaram, passa para frente. Se vocês não gostarem, vão tentando que um dia vocês vão conhecer o universo. Paz e amor, meus queridos.